dentro dessas diretrizes, algumas das entregas que o Ministério do Meio Ambiente já fez. Em tempo recorde, eu, o ministro Fávaro, ministro Fernando Haddad, ministro Paulo Teixeira, trabalhamos o Plano Safra de 2024, de que ele fosse a base para a transição da agricultura de baixo carbono. Por que isso? Nós temos algo em torno de quase 400 bilhões de reais para investimento, tanto na agricultura de médios e grandes, quanto de agricultores familiares com o Pronaf. Só que esse plano, ele tinha um percentual que era destinado para um programa chamado ABC, Agricultura de Baixo Carbono, ou seja, como produzir sem que o resultado dessa produção seja intensivo em carbono, seja em função do desmatamento, seja em função da emissão de metano, seja em função de baixa produtividade por área degradada, que também promove emissão de CO2, seja em função de queimadas. Então, qual foi a arquitetura que nós pensamos? Foi, vamos pegar todo esse recurso e transformá-lo na base de transição a partir de algumas exigências básicas para quem aderiu ao programa, e essas exigências elas serão ampliadas a cada ano. Por isso que o Safra de 2024 será o Plano Safra Agricultura de Baixo Carbono 1.0. Significa que ele é dinâmico e que vai virar o 1.2, 1.3, 1.4 e assim por diante. Então, esse programa, ele vai começar com exigências básicas. Por exemplo, ter o cadastro ambiental rural, fazer a regularização ambiental da propriedade, porque é preciso fazer uma transição, um caminho. As coisas não acontecem num passe de mágica. E, obviamente, que é preciso ter os incentivos. Aqueles que já têm boas práticas, que já estão, inclusive, com suas reservas legais adequadas, aqueles que estão usando bioinsumos, que mantêm, né, a sua terra sempre verde, como gosta de falar o ministro da Agricultura, esses aí já terão algum incentivo. Seria uma redução nos juros dessa tomada de recursos na ordem de 1%. Essa é uma entrega importante. Eu estou selecionando algumas aqui que dialogam com os senhores. Por que que nós fizemos esse arranjo? Primeiro, porque o Brasil, de fato, pode dar uma contribuição na segurança alimentar do planeta. E nós queremos fazer isso com sustentabilidade econômica, sustentabilidade social e sustentabilidade ambiental. E procurando fazer com que o Brasil não se torne aquele que vai ser cobrado, mas muito pelo contrário, aquele que lidera pelo exemplo e que consegue manter a sua liderança em um espaço tão importante. Estamos à beira de fechar o acordo do Mercosul com a União Europeia. E existem algumas exigências que estão sendo feitas, que o presidente Lula e nós, do governo como um todo, temos feito questão de dizer que algumas exigências não são pertinentes, como, por exemplo, de que a aferição do que é área desmatada ilegalmente ou área legal possa ser feita por qualquer mecanismo externo. Você pode até ter os seus mecanismos de aferição interna, mas isso não vale para qualificar a agricultura brasileira como sendo legal ou ilegal. Quem faz isso são as autoridades brasileiras, quem fornece essas informações é o Instituto de Pesquisa Espacial, que tem uma série histórica de décadas e que essa série histórica nos dá elementos de base tecnológica e científica para dizer o que é desmatamento legal e o que é desmatamento ilegal. Mas compreendemos que devemos fazer o dever de casa não porque estão nos pedindo, mas porque temos compromisso com a proteção do que é a base do nosso desenvolvimento. Uma outra